Estou sozinho no escritório, não tem ninguém na parte da produção. No último vídeo que eu postei, eu havia comentado que nós sairíamos e voltaríamos somente no dia 2 de janeiro. Nós estamos em 2015. Ontem, dia 27, foi o aniversário de 14 anos do meu filho mais velho, Pedro Henrique. Vocês nunca viram ele nos vídeos aqui porque ele mora numa outra cidade e sempre que eu vou lá, eu não gravo nada, nunca deu certo de gravar nada. E fazem 14 anos que o meu filho nasceu. Fazem 13 anos que eu estou em Torres. E aí, como eu comecei o vídeo dizendo assim, será que deu certo? Será que valeu a pena? Será que está valendo a pena? Agora há pouquinho eu fui buscar o meu filho na escola, o meu filho mais novo, o João Arthur, e eu me dei por conta que faltam só 2 dias para mim buscar ele na escola. Já passou mais uma fase. Acabou a escola que ele está estudando. Ele estudou desde os 4 meses de idade na escolinha Roda Peão e isso acabou. É um período que se terminou. Ele vai partir para outra escola, assim como a Caroline aconteceu a mesma coisa. E às vezes nós nos apegamos tanto com as coisas materiais, as coisas que acontecem no dia a dia, que nós acabamos por não perceber que essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. E eu não estou falando de você e nem sequer estou querendo dar aqui alguma lição de moral. Eu estou falando de mim mesmo, de fatos que ocorreram comigo. Aí hoje foi um dia bem produtivo aqui e quando se trata de produtivo, eu fico muito tempo na frente do computador. E sempre que eu estou na frente do computador produzindo alguma coisa, eu coloco alguma coisa para ouvir. E eu coloquei vídeos aleatórios no YouTube para ouvir e para tentar refletir um pouco nesses últimos dias do ano. E eu fiz isso a mesma coisa eu fiz no ano passado, e se você observar e buscar nos vídeos, tem um vídeo gravado no mesmo local. Eu estava barbudo, né? Tinha uma moda aí da barba grande, eu deixei alguns dias para dizer assim, eu não participei da moda. Sim, eu participei dela por alguns dias, mas participei. E aí eu comecei a pensar assim, se vale a pena esse tanto esforço, tanta correria, porque por mais que não pareça para vocês que ficam do outro lado assistindo, vendo as fotos, vocês não têm noção do que a gente corre, do que a gente responde, dos horários que são todos avessos. Muitas vezes quando você está dormindo eu estou acordando para trabalhar, muitas vezes quando você vai dormir eu estou começando um trabalho, e às vezes as pessoas só olham o lado bom disso tudo, né? O Márcio viaja, ou o outro fotógrafo. Não sou eu sou apenas um grão de areia nessa imensidão aí, e elas não têm noção do que passa por trás disso tudo. E talvez também você olhe as minhas coisas e me acompanhe aqui na fanpage e também não tenha noção do que realmente acontece, do que realmente aconteceu ao longo desses 13 anos que eu estou aqui em Torres. Tem pessoas que nem sabem, mas por muito tempo eu trabalhei com locuções, trabalhei com mídia publicitária, com rádios, com mídia publicitária. Ainda faço isso até hoje. Isso talvez é uma novidade para muitas pessoas, mas hoje em dia numa frequência muito menor, porque minha vida, a fotografia tomou um tamanho tão gigantesco na minha vida, que hoje em dia eu vivo, respiro, durmo e acordo com fotografia. Mas por muito tempo eu vivi assim, conciliando as duas coisas. Para ser bem exato, até 2014. Em 2014 foi onde eu me desvencilhei por completo da parte de áudio, da parte de mídia publicitária. Terminei vendendo uma empresa registrada, a qual eu criei desde o princípio, desde o primeiro cliente eu conquistei, e posso dizer assim que foi a grande alavanca na minha vida. Foi isso, foi me desvencilhar dos patrões, pedir as contas da rádio que eu trabalhava na época e acreditar no meu potencial.
Poucos sabem, eu tenho pouquíssimo estudo, não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de incentivo da minha mãe, foi porque desde muito novo, acredito que desde os 12 anos de idade, eu cresci sem pai, então também uma outra história bem complexa se eu começar a contar. Hoje em dia eu tenho relacionamento com meu pai, a gente se conversa por telefone, faço visitas a ele, mas eu cresci toda a minha infância e adolescência e até há poucos anos atrás, 2 anos atrás, sem nenhum contato com a figura pai, né? Nem como pai, nem como gestor, nem como aquele que sustenta a casa. Então, desde muito novo, acredito que 11, 12 anos, eu já trabalhava em alguma coisa. Eu passei por oficina mecânica, por borracharia, por oficina de bicicleta, por auxiliar de pedreiro, muita coisa. Bastante mesmo relacionado a oficinas, né? Eu procuro não fazer muito referência a se foi ontem, se foi hoje. Eu procuro viver muito hoje, sempre pensando no amanhã. Então, grande parte da minha história está relacionada a isso, ao que eu queria para a minha vida, aquilo que eu não queria ser, né? Eu cresci ouvindo muito que eu não poderia ser, que eu não poderia ter, Isso, de uma forma, foi muito benéfica para a minha vida. Me enganei completamente, achei que o caminho era o que eu estava seguindo, e hoje eu paro para pensar que talvez o caminho seria mais fácil de outra forma, por exemplo, estudando. Mas Deus quis assim, né? A história foi escrita pelo Senhor e acredito que foi da forma que Ele quis. Então eu passei por muitos perrengues na vida, por muitas complicações. Eu fiz muita coisa, trabalhei com muita coisa, trabalhei como DJ, trabalhei como locutor de rádio, trabalhei como vendedor de rádio, trabalhei como borracheiro, atendente de autopeça, mecânico, chapeador, não lembro mais, o mecânico de bicicletas, não lembro se esqueci de alguma coisa, mas talvez tenha até esquecido. Trabalhei em lavoura, em roça, né? Aqui se fala roça, onde eu moro hoje se fala roça, mas onde eu venho se fala lavoura. Trabalhei em lavoura de fumo, o que mais que eu fiz? Enfim, eu acredito que como todo jovem que vem de família humilde, tudo que é oportunidade tu aproveita. Mas enfim, a história é muito longa, se eu ficar falando sobre isso, nós vamos ficar falando horas e horas e horas. Mas o motivo que me fez gravar o vídeo foi o seguinte: no final do dia, eu fui buscar o João Arthur e eu estava pensando o seguinte: tá valendo a pena? Até onde eu cheguei? Tá valendo a pena fazer o que eu faço hoje? Tá valendo a pena viver da forma que eu vivo? Como eu disse, meu filho fez 14 anos ontem. O João Arthur passou para o 1º ano, vai trocar de escola. A Ana Caroline foi para a 5ª série. E aí eu fico pensando assim, eu olho para trás e eu penso assim, eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Sim, muita coisa diferente. Hoje, com a idade que eu tenho, eu consigo ver que eu deixei muita coisa passar por entre os dedos. Hoje a realidade poderia ser uma outra muito diferente. E eu não culpo ninguém por isso, a culpa é minha, eu mesmo que deixei passar por entre os dedos. Porque eu fiz escolhas, né? Por exemplo, a escolha de não estudar, a escolha de lutar, de querer as coisas e eu vou conquistar. Eu tenho um fato que talvez resuma muito a minha vida profissional e a minha força de vontade e o acreditar em si próprio. Eu tenho um fato que talvez resuma isso. Eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Ela está pouco visível agora porque eu venho fazendo um tratamento a laser para retirá-la. Porque hoje em dia eu acredito que é uma marca desnecessária na minha vida. Uma marca foi feita sem pensar, uma simples ingenuidade lá, que foi um monte de gente, foi um tatuador sem experiência nenhuma para uma cidade onde eu morava, e aí modinha, todo mundo fazia uma tatuagem, e eu, não sei por que cargas d'água, fiz a tatuagem aqui. Quando eu fiz, eu lembro que alguém perguntou para mim assim: tu vai fazer essa tatuagem aí
Mas e quando tu for pegar um emprego, como é que vai ser? Porque naquela época tinha isso, tatuagem, emprego, não poderia aparecer, né? Tinha que ser escondido. E eu disse, lembro isso muito claramente, que eu disse assim, vou fazer na mão, porque eu não vou ter patrão, eu vou ser meu patrão. Então eu não vou depender de ninguém para me dar emprego. Isso talvez resuma a minha força de vontade e conclua aquilo que eu tentei explicar até agora, porque se eu começar a conversar vai ter muita coisa. E o vídeo já está com 13 minutos, com certeza menos de 15 não termina. É um vídeo longo, muito obrigado a você que chegou até aqui, mas ele tem uma história de vida, né? São 33 anos e 33 anos é uma história de vida a ser contada. Valeu a pena chegar até aqui? Valeu demais. Sabe que hoje eu tenho o prazer de ver os meus filhos crescer saudáveis, com saúde, tendo aquilo que eu não tive, é muito importante. Uma outra coisa que assim, se eu tenho arrependimentos, muitos arrependimentos, por um longo período da minha vida eu coloquei as coisas materiais na frente das coisas humanas. Por exemplo, eu queria muito adquirir, comprar e trabalhar para aquilo assim incessantemente. Hoje em dia, graças a conhecimento, a estudo, a convivência que eu tive com algumas pessoas, com alguns grupos, a ensinamentos que a vida foi me ensinando e foi me colocando em direções, eu comecei a entender que a vida tem outros motivos e que esses motivos às vezes não são aqueles que eu achava que eram há 4, 5 anos atrás, e que essa minha busca incessante me causou muitos problemas. E muitas vezes nós aqui achamos que o buscar vai ser o que vai nos dar o futuro. E não, o que vai nos dar o futuro é uma vida plena com a nossa família, é uma vida plena com aqueles que nos cercam. E é muito difícil falar isso, porque eu por um longo tempo segui uma linha totalmente oposta, uma linha totalmente capitalista, de trabalhar muito, né, incessantemente, quase que escravamente trabalhando para adquirir e ter aquilo, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter tudo aquilo que eu não tive quando criança e que me disseram que eu não poderia ter. Aí talvez você me pergunte, você alcançou todos os seus objetivos? Não, eu não alcancei. E acredito que não vá alcançar, porque Deus tem planos para a vida da gente, os quais a gente não pode explicar. Mas se valeu a pena fazer tudo que eu fiz até aqui, inclusive os erros, valeu muito a pena. Não foi nada combinado, mas vem aqui os dois acabaram de entrar aqui, ó. Só não tem o terceiro aqui porque ele não mora nessa cidade, então, ó, como que não valeu a pena? Olha aqui. Valeu muito a pena. E faltaram até as palavras agora. Eu acho que nesse final de ano, aquilo que talvez eu corri tanto, nesse ano de 2014 eu aprendi que muitas vezes tudo que tu busca com tanto desespero, as coisas estão do teu lado, tu só simplesmente não vê. E é disso que eu quero passar para vocês nesse vídeo que eu resolvi gravar. O valor das coisas que estão ao teu redor muitas vezes são inestimáveis. Não existe valor monetário, financeiro que pague aquilo que tu está vivendo naquele momento. E a vida que eu tenho hoje, com a minha família, com a minha esposa, com os meus 2 filhos aqui, com a minha mãe, com o meu outro filho lá na cidade onde ele mora, com o meu irmão, com o meu pai, com todos aqueles que me cercam, não tem valor monetário que pague isso. Eu aprendi muito no ano de 2015, perdão, talvez eu já falei 2014 antes, sou muito ruim de anos e datas. 2015 foi um ano absurdamente benéfico para a minha vida como ser humano. Alcancei coisas que jamais imaginei que alcançaria.
sonhos, realizei sonhos. Faltam coisas? Faltam coisas sim, e nós devemos ter sonhos. Os sonhos fazem parte daquilo que vai fazer parte do nosso futuro, e isso nos motiva a fazer cada vez mais. Eu estava gravando e encheu o cartão devido ao tamanho do vídeo. Então eu vou voltar, vou continuar para finalizar. Acredito que não seja para mim falar o que eu ia dizer, então vou editar a parte que eu comecei a falar sobre o projeto 2016, e tem coisas que não são para ser ditas e são para ser realizadas. Então é isso que eu queria passar a todos vocês. Que tenham os seus planos, tenham os seus sonhos, realize os seus sonhos, mas dê valor àquilo que realmente tem valor e aquilo que realmente merece ser valorizado. Tem coisas materiais que não têm o valor que você imagina que tem. Isso, quem está falando é alguém que tem experiência com isso. Não estou dizendo que você deve deixar de trabalhar, que você deve deixar de sonhar. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Continue trabalhando cada vez mais, continue crescendo financeiramente, continue dando aquilo que você pode para os seus filhos, mas principalmente, continue enriquecendo aqui dentro e aqui. Eu acho que é a melhor mensagem que eu posso dar para vocês. E quando você começa a encher aqui e aqui de coisas boas, de viver coisas boas e transmitir coisas boas, eu acredito que a tua vida, que a nossa vida, né, tem um outro sentido. E quando você chega nesse momento que você entende que as coisas materiais são só uma consequência daquilo tudo que você vem fazendo, você começa a dar valor a coisas muito pequenas que antigamente você não dava valor. Então, em 2016, eu quero aprender a perdoar muito mais, eu quero aprender a errar muito menos. E a gente erra muito, principalmente nós que somos pais, a gente erra muito em relação aos nossos filhos. Às vezes sendo rude demais, às vezes sendo frouxa demais. Então, tem que entender muito dessa balança. Tem que entender muito esse equilíbrio que as coisas têm que ser. E a nossa vida tem que ser composta por um equilíbrio tremendo. Gente, o vídeo ficou longo demais, mas eu acredito que quem tem que ouvir esse vídeo vai ouvir. Tem pessoas que vão parar no meio e não vão chegar até essa parte, mas eu acredito que se você está aqui é para você ouvir. Não desiste, continua lutando, continua insistindo. Às vezes você está insistindo no caminho errado, e eu já posso dizer isso para você. Às vezes o caminho mais fácil, não mais fácil de... como é que eu vou explicar isso para você? Às vezes, não que o caminho mais fácil seja o melhor, mas talvez você tenha que dar ouvido à sua inspiração. Deus, o grande arquiteto, tenha que te dar o caminho correto para que tu saiba levar a tua vida de uma forma melhor. Mas tenha fé, acredite no Ser Supremo, acredite no Senhor, acredite que o grande arquiteto do mundo, aquele que criou tudo, aquele que fez tudo isso que a gente tem aí hoje para desfrutar, vai te dar o melhor caminho. E eu tenho testemunhos gigantescos se eu parar para falar sobre essas coisas e o quanto a minha vida mudou quando eu coloquei a minha vida e a vida da minha família e do meu negócio nas mãos dele. É isso então, gente. Feliz 2016, abençoado e próspero 2016. Eu não tenho mais o que falar para vocês. Somente agradecer a cada cliente, a cada um de vocês que me deu a oportunidade de contar as histórias que contei. Foram coisas maravilhosas que aconteceram no ano de 2016, 2015. 2015 eu erro muito sobre essas questões. E a única coisa que eu posso dizer é que tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente já está escrito. Então muitas vezes não adianta você ficar dando, como se diz aqui, não sei se isso é um ditado popular no Brasil inteiro,
porque eu sei que esse vídeo é assistido por pessoas de todo o país. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Está escrito, o que é teu ninguém tira, o que é para ser, vai ser. É isso. Feliz e abençoado 2016. Que o Senhor proteja a tua família, abençoe tua casa, abençoe teus negócios, te prospere como pessoa, te abençoe na tua vida profissional por inteiro. Tá bem? Até mais. 2016 a gente volta com muito mais vídeos. Desculpa pelo tamanho do vídeo. Acho que me alonguei demais, talvez vou ter que editar para não ficar tão grande. Não costumo editar os vídeos, costumo gravar e colocar no ar, mas esse eu vou ter que editar. Obrigado mesmo. Até mais. Até 2016. 2016 eu estou de volta com os vídeos aqui.